É a VEP. Já trabalhador. Esse processo era da relatoria do conselheiro Jaime Amorim Júnior, tendo sido redistribuído a minha relatoria. Após os esclarecimentos do gestor, os autos foram encaminhados à DEFAM para análise das justificativas de defesa. E, segundo a DEFAM, permaneceram as seguintes falhas. Na análise do estatuto da VEP, informa a DEFAM que os objetivos da associação estão em desacordo com o princípio da impessoalidade, pois ele prevê a defesa direta dos interesses individuais dos vereadores, contrariando o princípio da impessoalidade esculpido no artigo 37, caput da Constituição Federal. Impropriedades da técnica legislativa utilizada para a elaboração do estatuto. Atribuições de incumbências alheias à finalidade do Conselho Fiscal. Vinculação do pagamento mensal ao salário mínimo. Aponta órgão técnico a inconstitucionalidade. E na análise da prestação de contas, destaca a DEFAM, envio de balancetes mensais com atraso. O atraso médio aqui foi de 176,16 dias. Não envio de peças componentes da prestação de contas. Algumas dessas peças são as seguintes: ofício de encaminhamento discriminando o documento para fins de verificação na ocasião do recebimento de janeiro a dezembro, demonstração do superávit ou déficit dos meses de maio, agosto e dezembro, parecer do Conselho Fiscal de janeiro a dezembro. Esses documentos foram encaminhados a destempo, mas permanecem como não enviados a demonstração do resultado do exercício e a demonstração das origens e aplicações de recursos. Inconsistência no demonstrativo da receita arrecadada. Incongruências na aquisição de combustível. Pagamento de diárias para 2 destinos simultaneamente. Identificou-se que foram pagas ao presidente da associação diárias no valor de R$ 1.000 com destino a Brasília, no período em que o mesmo se encontrava em viagem a Teresina, Água Branca e cidades vizinhas, conforme documento de folha 76 a 79. A defesa alegou que o gestor estava em Brasília nos dias acima apontados, assevera que ocorreu um erro de digitação, no entanto não fez prova do alegado. A verdade é que o gestor recebeu diárias para 2 destinos ao mesmo tempo, contrariando a lei da física. Portanto, deve ser restituído o valor de R$ 1.000 recebido a título de diárias para Brasília nos dias 9 a 12 de março, ou o valor de 300 recebido a título de diárias para Água Branca, folha 78 e 79, nos dias 10 e 11 de março. Obrigatoriedade da realização de concurso público, a submissão à lei de licitações e contratos.
forma o órgão técnico da necessidade de concurso para provimento de cargos no âmbito da AVEP e ainda sua submissão à lei de licitações. São estas as falhas apontadas pela DEFAN. O relator ainda, Jaime Amorim, encaminhou o processo ao Ministério Público e ali chegando, o processo foi apreciado pelo Dr. Leandro Maciel do Nascimento, que propõe julgamento de irregularidade às contas da AVEP com aplicação de multa e imputação de débito no valor de R$ 1.000 referente a pagamento de diárias para Brasília e Água Branca no mesmo período. Recomendando ainda à AVEP que promova a adequação do Estatuto da AVEP ao interesse público, de maneira que seu texto legal não respalde despesas voltadas aos interesses particulares dos vereadores, sob pena de imputação de débito nos exercícios futuros e até mesmo da extinção da entidade por desvio de finalidade pública. Este é o parecer ministerial. O processo é o relatório, senhora presidente. Então eu passo a palavra ao advogado de defesa, doutor Marcos Antônio Cardoso de Souza. Não, Excelência, o Marcos é meu sócio. Eu apresentei um subestabelecimento ontem. Já foi juntado o subestabelecimento? Não sei se foi juntado, mas foi protocolado ontem pela manhã. Aqui consta advogado Marcos Antônio Cardoso de Souza. Mas protocolei ontem, tá ainda não chegou aqui. Até fiz menção no protocolo, que o processo se encontrava já em pauta e estava na segunda Câmara já. Mas deve chegar aí por esse... Hoje deve chegar, mas foi protocolado. Pois bem. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor conselheiro, excelentíssimo senhor conselheiro Alisson, demais presentes, demais colegas advogados. Apesar do relatório ter sido até um pouco extenso e pormenorizado, como tem que ser, e aparentar uma enorme quantidade de irregularidades, eu gostaria de ressaltar que a gente está tratando aqui da prestação de contas da AVEP, do exercício de 2010. É uma entidade que ano que vem vai completar 30 anos de existência, mas que seus últimos anos têm sido bastante difíceis. Como foi bem destacado aí no belíssimo relatório feito aqui pelo Dr. Jackson, a DEFAN começou por tecer comentários acerca do estatuto da entidade, de impropriedades de técnica legislativa, possíveis afrontas aos princípios da administração, como da impessoalidade. Mas, no que se refere a esse item, eu gostaria de trazer aqui aos senhores e à senhora presidente, aliás, senhora presidenta, fazer como a presidente Dilma, que a AVEP ela nasceu associação dos vereadores do estado do Piauí. Por isso aqui a sigla é AVEP. Mas a razão social hoje ela foi mudada para a União das Câmaras Municipais do estado do Piauí. Essa alteração ela já ocorreu atendendo uma recomendação desta Corte de Contas. Salvo engano... manteve-se o nome assim por tradição, né? Isso, pela questão da difusão que já se tinha perante a sociedade, e o prejuízo de mudança da sigla seria muito grande. Mas a nomenclatura dela hoje é a União das Câmaras. E essa alteração já se deu por conta da própria recomendação do tribunal, em meados de 2007, creio eu. Então, desde então, a AVEP ela vem tendo esse embate, ela vem tendo essa necessidade de adequação. Em 2008, essa corte entendeu que tanto a PPM quanto a AVEP teriam que prestar contas, e isso é muito legítimo, e eu creio que defendo isso, tem que ser. Apesar da entidade ser uma entidade de direito privado, mas recebe verbas públicas e por essa razão tem que prestar contas. Tanto é que assim o fez em 2008, quando começou essa exigência, em 2009 e também em 2010, certo? No que se refere
outros pontos elencados no relatório, no que se refere à questão de realização de licitação, realização de concurso público e adequação da AVEP como consórcio público. Isso nós divergimos um pouco, porque cremos não ser possível essa adequação, essa imediata conversão da AVEP nos moldes do consórcio público. Tá? A própria lei de licitação, ela traz que é obrigada a fazer a licitação, a entidade de administração direta e indireta daqui do Nacional, a AVEP não se adequa a nenhuma dessas categorias. Então, eu defendo aqui que a AVEP, tanto como a PPM, tem que se criar um método de fiscalização que já está sendo feito, mas que não pode ser esse defendido pela DEFAN, e até, creio eu, também defendido pelo Ministério Público de Contas, a adequação ao consórcio público, por, no meu modo de pensar, total impropriedade técnica de conversão nessa modalidade. No que se refere às falhas propriamente ditas e apontadas no relatório, né, questão de balancetes com atraso, não envio de peças, nós estamos tratando do exercício 2010. O exercício 2008 foi o início, foi no final do ano, 2009 foi efetivo apresentação do exercício, 2010 ainda estava naquela fase de adaptação com o presidente novo e tal, portanto era natural que acontecessem esses atrasos, mas que não impediu com que a DEFAN analisasse e tecesse o seu poder de fiscalização na forma como foi relatado pelo Dr. Jackson. Essa questão da diária de Brasília e Teresina foi colocada na defesa realmente que foi um equívoco de digitação. E aí eu divido um pouco, se eu estava engano, teria, no meu modo de pensava eu que estivesse juntado na defesa essa comprovação da diária de Água Branca Teresina, para demonstrar que realmente não foram situações de viagens ao mesmo destinos diferentes com a mesma data. E no que se refere à questão dessa adequação, o próprio Ministério Público faz menção a uma decisão plenária de 2011. E essa decisão plenária preveu também que a partir de 2012, o atual exercício, era que este Tribunal de Contas efetivamente iria agir com rigor e cumprir com todas a determinação contida nessa sessão plenária. Então, com base nessa recomendação do próprio Ministério Público de Contas, é que eu venho aqui requerer a vossas excelências, ao eminente relator, que seja presente prestação de contas aprovadas, mesmo que com as ressalvas de praxe, com a eventual imputação de débito, mas que as contas sejam aprovadas. E que a VEP tenha realmente as suas contas efetivamente fiscalizadas e nos seus pormenores, a partir do exercício presente, 2012, na forma da decisão plenária que decidiu pela fiscalização e prestação de contas da conta da PPM e da AVEP. Então, com base nisso tudo, que eu venho requerer mais uma vez, e para encerrar, a aprovação com ressalvas, por entender que seria essa a melhor decisão que esta Corte de Contas poderia prestar, no caso, em tela. É o que se requer, Excelência. Continua em discussão o processo relativo às contas da AVEP, exercício financeiro de 2010. Eu retorno a palavra ao relator para que profira o seu voto. Senhora Presidente, essas falhas que o Estatuto da AVEP poderia ensejar a realização de despesas que o Tribunal poderia vir a glosar, eu não tenho isso como falha, ainda mais porque traz aqui o conhecimento, o advogado, de que esse Estatuto já não mais vigora, já tem a entidade uma nova regulação de suas atividades. De forma que eu vejo como falha efetivamente esta que foi aqui mencionada, do gestor ter recebido diárias para participar de 2 eventos que foram coincidentes.
de forma que eu vou divergir do Ministério Público somente porque ele imputa um débito da maior. Eu vou imputar o débito da menor. Eu vou imputar o débito desta de Água Branca. Mas não é porque a menor estava comprovada, não? A menor? Eu digo, por que ele escolheria assim a maior? Eu vou ler aqui a argumentação ministerial. Uhum. Só para eu me situar, para poder votar. Porque ele deve ter tido algum motivo para imputar a maior. Porque o lógico é que se houver a duplicidade, que se impute a menor. Seria o mais lógico. E aí, então, eu estou entendendo que é porque aqui está comprovada, foi exatamente a menor, e a outra não teria ficado comprovado. A diretoria de fiscalização identificou que foram pagas ao presidente da associação diárias no valor de R$1.000, com destino a Brasília, de 9 a 12 de março. Entretanto, nos dias 10 e 11 do mês se encontrava em viagem Teresina, Água Branca e cidades vizinhas, conforme documento das folhas 76 e 79. A defesa alegou que o gestor se encontrava em Brasília nos dias acima apontados. Afirmou também que ocorreu um erro de digitação quanto à viagem de Água Branca, a qual aconteceu, na verdade, no período de 15 a 16 de março, conforme o documento que segue em anexo. No entanto, não fez prova do alegado, já que o documento encaminhado às folhas 115 apenas é uma retificação da autorização das diárias. Não foram apresentados sequer os bilhetes de passagem aéreas ou comprovantes de hospedagem em Brasília, bem como algum documento demonstrando a estadia em Água Branca. Assim, utilizando as palavras da Defam, fica claro que o gestor recebeu diárias para 2 destinos ao mesmo tempo, contrariando a lei da física, irregularidade não sanada. Portanto, deve ser restituído o valor de R$1.000, recebido a título de... Veja bem, ele disse que não ficou comprovado nenhuma coisa e nem outra, e pede a imputação do maior. Mas quando você leu no começo, eu entendi que essa de Água Branca, Teresina, estava a documentação, era aqui existia aí, no caso. Veja, quer ver, leia bem na TV. A diretoria de fiscalização identificou que foram pagas ao presidente da associação diárias no valor de R$1.000 com destino a Brasília no período de 9 a 12 de março de 2010. Entretanto, nos dias 10 e 11 de março, o mesmo se encontrava em viagem Teresina, Água Branca e cidades vizinhas, conforme documentos das folhas 76 e 79. Conforme documentos das folhas, tá. Então, quer dizer, essa de Teresina, Água Branca, ficou comprovado que ele estava. Então, por isso que o Ministério Público, com relação a Brasília, já que não tinha passagem, não tinha nada que dissesse que ele viajou a Brasília, imputou essa maior. Pois é, mas veja bem, quais são esses documentos que ela diz que folha 76 e 79, quais são eles? É um cheque nominal ao seu José Antônio Souza e Silva Filho, o empenho da despesa de R$1.000 para Brasília, o outro é um cheque no valor de R$300 e o empenho também para a cidade de Água Branca. Não tem comprovação de nada aqui. Se um não vale, o outro também não vale. Eu vou ficar com a menor das despesas, a imputação de débito de R$300, julgando as contas regulares com ressalvas, com a aplicação de multa de 500 unidades fiscais aos gestores e a imputação deste débito de R$300. É o meu voto. Conselheiro Alisson? Eu vou votar com o relator. Só digo a Vossa Excelência que essa questão da aplicação do regime jurídico dos consórcios públicos às entidades como a VEP, a PPM, é ponto pacífico aqui no tribunal. Nós demoramos muito para discutir essa matéria e ela foi exaustivamente discutida. Diversos profissionais foram ouvidos e consideramos esse
como sendo o melhor caminho para resolver e disciplinar essa relação desse tipo de entidade com a administração pública, de entidades que administram recursos públicos e que recebem tais recursos de diversas outras entidades, municípios, estados e até mesmo da União. Nós precisávamos de um regramento, a solução que encontramos foi essa. Então, o aspecto da licitação, ele vai ser cobrado, eu entendo eu que ele deve ser cobrado a partir de 2012. A própria lei de licitações confere aos consórcios uma flexibilidade maior e certamente isso virá apontado como ocorrência nos futuros relatórios. Então, a VEP atente para isso, para que não incorra nessa... Inclusive, conselheiro, até nossa intenção lá é reformular o estatuto adequando a essa orientação e fazer essa reformulação em conjunto com a orientação do Tribunal de Contas. Exato, foi para 2012 o prazo Isso. que nós... Exatamente, vai ser encaminhado ofício ao tribunal pedindo essa indicação de pontos relevantes e tal, para que a nossa intenção realmente é que esteja de acordo com os entendimentos dessa Corte de Contas. Tudo bem, doutor. Mas eu voto com o relator, no mais. Então, eu acompanho o relator.